Consegue encontrar, é este que queremos anunciar. Queremos acolher com muita alegria você que sintoniza as rádios Mãe de Deus, mas você também que nesse programa Sal da Terra e Luz do Mundo está conosco através do YouTube, através do Facebook, da internet. E hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar um pouquinho, partilhar com você sobre a preciosidade do sangue de Cristo, sangue de Jesus. Nosso tema para nossa partilha é a nossa redenção custou o sangue de Cristo. Então, não é de qualquer forma, não é também do nosso querer e da nossa vontade que a salvação entrou no mundo, mas pela vontade de Deus que enviou seu Filho muito amado. Então eu trouxe aqui para nós partilharmos um pouco a carta apostólica também do preciosíssimo sangue de Jesus de João 23. E João 23 vai iniciar a festa, ele vai trazer o culto da festa do sangue de Cristo. E nós comemoramos, esse mês de julho, ele é dedicado a pensarmos, refletirmos e frequentarmos ainda mais os sacramentos da comunhão, ali onde também Cristo derrama, atualiza a sua paixão, sua morte e sua ressurreição. E também eu quero mencionar aqui o sacramento da confissão, porque também dando-se a si mesmo, se tornando esse pontífice entre o céu e a terra, Jesus então nos reconciliou com o Pai. Então, a que preço, a que custo? A custo e a preço de sua paixão e morte. Jesus vem a este mundo na carne. E nós podemos ver lá no Antigo Testamento, em Isaías, esta palavra onde vai anunciar o servo que sofre. Deus vem para resgatar, para salvar o que está perdido. E já falando do servo sofredor, ele vem dizer, o Antigo Testamento, o profeta, vem dizer que Deus, que esse Cristo, torna-se como uma ovelha que se entrega ao matador. Então, todo o Antigo Testamento vai esperar, está suspirando, está ansiando. Todos os profetas já anunciam que Jesus está conosco, ele vem fazer esta graça, ele vem nos redimir, ele vem nos buscar, ele vem abrir a porta para todos nós. Aqui no documento de João 23 vai dizer: ao aproximar-se a festa e o mês dedicados ao culto do sangue de Cristo, preço de nosso resgate, penhor de salvação e de vida eterna. Olha só, que o sangue de Cristo, ele é preço do nosso resgate, ele é penhor da salvação e também de vida eterna. Se Jesus não tivesse sofrido esta morte, essa entrega do seu corpo, dado o seu corpo e o seu sangue na cruz, e do jeito que foi, nós não teríamos, pela ressurreição, tido esta porta, essa eternidade de novo aberta ao homem. Por isso, ele precisou vir na carne, porque é na humanidade de Jesus, é no homem Jesus. Então ele traz, quando ele santifica pelo seu nascimento, ele santifica a carne, vive a carne humana, vive como homem, então ele vai santificar, ele vai vencer para o homem, ele vai vencer. Para a humanidade, Jesus foi vencendo todo tipo de tentação. Podemos ver lá no deserto, onde o Espírito Santo conduz Jesus. Ele vai vencer. Ali também ele vai dizer, não é assim, o engano, aquele que o ser humano foi enganado desde o princípio. E Jesus, então, na sua humanidade, com sua divindade, ele vence, ele diz, não, comigo não, não é assim. Ele revela, ele também vai tirar o véu que cobre a ação do demônio.
Em todo o Evangelho nós vamos ver, em alguns momentos, Jesus libertando o homem, libertando aquele homem no cemitério, cheio de legiões, libertando a mulher também, né, possessa, a filha. Então, o Filho, Deus vai manifestando que chegou para o ser humano, para a humanidade, chegou a libertação, chegou a salvação. Já não precisa mais ser escravo. Depois, São Paulo vai dizer também, já não somos mais escravos, mas filho. Então, aqui vencendo os demônios, ele também o faz com sua autoridade, mas também trazendo a sua humanidade. Quando Jesus desce até o Rio Jordão, ali onde ele vai viver o batismo, né? Esse santificar as águas. Então, Jesus com o corpo santificado, porque ele é santo, 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 ele desce as águas e na sua humanidade, na sua divindade ali, ele santifica a água que depois, além de ser a simbologia do Espírito que lava, vai se tornar a matéria do nosso batismo. Então, quando o padre ele derrama a água sobre nossa fronte e recita, né, diz, proclama o nosso nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, Gislaine, né? Ou Gislaine, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele une o nosso nome à Trindade, ao poder trinitário, à ação de Deus, ao Espírito Santo que vem para nos fazer templos. E o que tudo isso tem a ver com o sangue de Jesus? Porque o sangue de Cristo está dentro de seu corpo, é a vida de Deus no homem, que vai santificando o homem. Já não é mais, também Deus vai dizer, né? Não é mais pela vontade do homem, da carne, mas pela vontade de Deus que vai haver um novo nascimento. E o nosso novo nascimento no corpo de Jesus, no mistério da divindade, está ali também no ápice, que é a cruz. Então, ele passa pelas tentações, ele santifica as águas. Jesus também, na vida pública, ele vai agir, né? Ele vai derramar o seu dom, o dom de Deus. Então, ele vai curando o cego, ele vai abrindo os ouvidos do surdo, vai curando os paralíticos, vai libertando os demônios. São sinais que chegou para nós o Messias, tão esperado, a salvação, o Salvador. Chegou para você, chegou para mim, por quê? Porque Jesus atualiza, eu mesmo, no momento em que eu fui concebida no ventre da minha mãe, em que eu recebi o batismo, o meu nascimento, então fui levada à pia batismal, tive o meu novo nascimento. Atualiza esse momento do coração que transpassa. Ali surge, dentro do corpo de Jesus, o sangue e ou seja, a vida de Deus e a vida do homem. É dado a vida do homem em Jesus, que é a humanidade santificada, e a vida de Deus, que é o Espírito que está em Jesus. Então, o sangue que me lava, o Espírito que me santifica, é para mim agora, objeto para mim, é dado a mim, é dado a você, porque é dado a toda a igreja. Vinde todos, né? Vinde todos beber, vinde todos comer. Então, o sangue de Jesus, a paixão, a entrega, o sacrifício de Jesus, ele traz para todo ser humano que aceita a salvação, que pede à igreja o batismo, a entrada, e também que permanece crendo em Jesus, se torna para ele a redenção, a eternidade. Todo homem vai precisar, se não aqui nesta terra, o céu, no momento da morte, no momento do julgamento, ele vai precisar também ali
aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vai lhe ser apresentado aquele que desconhecia, aquele que ignorava, né? Ignorava Cristo, vai ser apresentado. Então, ele mesmo vem salvar-nos. Eu mesmo, envia-me. Então, ele não manda mais um mensageiro, como os profetas vinham, mas o Pai envia aquele que pede para ser enviado. Né? Seu próprio Filho muito amado. Então, a redenção de Jesus, o sangue de Jesus está no seu corpo, durante toda a sua existência. Correu no momento onde ele foi também, né, apresentado. Ali Jesus foi apresentado, ali foi circuncidado, era a norma do povo, dos meninos judeus, ser circuncidado. Ali também ele derramou o sangue. E também este sangue que está vivo, que se movimenta, que vive em Cristo, que foi derramado na paixão. Então é vida, a gente diz sangue é vida. Então a vida de Jesus, toda a vida de Jesus é salvadora e redentora. E claro que chega no ápice da paixão. O documento aqui de João 23, ele vai dizer também assim, então, que o sangue, né, é preço do nosso resgate, penhor de salvação e de vida eterna. Façam-na os fiéis objeto de meditações mais devotas e de comunhões sacramentais mais frequentes, iluminados pelos salutares ensinamentos dos livros sagrados e da doutrina dos padres e doutores da Igreja, reflitam no valor superabundante, infinito deste sangue, verdadeiramente preciosíssimo, do qual uma só gota pode salvar o mundo todo de toda culpa, como canta a Igreja com o angélico doutor e como sabiamente confirmou o nosso predecessor Clemente VI. Então, o sangue de Jesus, uma só gota, a Igreja nos diz, seria suficiente. Então, o que Deus quer mostrar com o derramamento do sangue na paixão? Todo. Jesus deu todo o sangue. Todo aquele que ainda ele retinha no seu corpo, no seu coração, foi dado no momento onde, com certeza, como ato do Espírito Santo, naquele homem que transpassa Jesus pela lança. É um ato de Deus. Toda a paixão foi a ferocidade dos infernos do homem contra Jesus. Mas esse ato de transpassar o coração, ele já morto, é um ato que o Espírito quis realizar. Tenha certeza, através do soldado, para nos dar essa condição de compreender o que estava acontecendo. Aquele vidro de alabastro, aquele invólucro que retinha toda a divindade, todo o poder do alto, toda a graça. Ele foi nos dado e ele se abriu, né? Ele abriu-se para poder derramar um perfume que é o sangue preciosíssimo, a redenção, a salvação e a libertação de cada homem e de todos os homens. Então, o invólucro estava escondido em Jesus, estava dentro dele. Agora você pode deixar com que este sangue corra, não é? Deus deu para que tomássemos o cálice da salvação. Ali está. Ele verdadeiramente é o sacerdote. Ele também é a vítima, cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele também seu corpo é esse cálice, onde está todo o sacrifício, para que ele possa dar para a liberdade dos homens. Como é bom poder olhar assim, levantar os olhos e contemplar Jesus em seu flagelo, com esse olhar que me diz que ali no seu corpo, derramando o seu sangue, sua dor, seu sacrifício, é verdadeiramente
o lugar onde eu posso me encontrar com Deus. Por isso nós não podemos fugir da cruz. E a cruz, ela não é somente, entendam bem, ela não é somente o sofrimento. Claro que através desta paixão, ou seja, Jesus foi dilacerado, ele foi atropelado, ele foi flagelado, foi ferido, ele foi esmagado através de todo o horror dos chicotes, da ação daqueles homens, claro, que estavam ali para isso, porque ele foi condenado, né? A condenação. Mas justamente essa torrente da preciosidade da salvação cai sobre o homem e se atualiza na Eucaristia. Ali todas as vezes que o sacerdote diz, é meu corpo, é meu sangue, se atualiza para nós. E também a consciência do homem que crê deve abrir-se. O sangue vem lavar o que eu tomo consciência que é o mal em mim. Então, eu preciso ter consciência do pecado, consciência do meu afastamento, consciência da minha iniquidade, da minha maledicência, da minha maldade, da minha rebelião. Porque ali na cruz é o lugar da consciência. Onde aquele ladrão, se você fizer memória, aquele bom ladrão, ele diz, nós merecemos isso. Ele não. Observando Jesus, contemplando Jesus, ele toma consciência. E ele diz a Jesus, né? Ele pede a salvação. Lembra-te de mim, diz ele, quando entrares no teu reino. Ele expressa, e a gente pode ver que não é apenas algo humano, porque na cruz está acontecendo esse encontro da divindade com a humanidade. Então, ele tem, esse ladrão, ele tem uma revelação que é mistério da fé. Como esse homem que não era desse povo, da história da salvação, um ladrão, não sei o que é mesmo que ele fez, não diz, mas diz da confissão, de um homem que percebe em si o mal e clama a salvação. Então, ele já bebe do cálice da salvação, porque a consciência, a confissão, nos faz retomar a aliança, a nova e eterna aliança. Também aquele soldado que transpassa o corpo de Jesus. Ele também vai cair de joelhos, esse homem também é pagão, e ele vai de joelhos confessar diante de Deus que entrega seu próprio filho. Jesus ali já vai recolher frutos de salvação. Esse homem transpassa, ele cai no chão, ele grita, né? Ele professa a fé. Meu Senhor, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Por que ele diz isso? Ele viu algo diferente? Jesus fez uma pregação? Não. É a força deste mistério. O mistério do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, que de uma maneira totalmente agora nova, vai revelar ao homem quem é Deus. Aonde Deus chega com o amor dele, a ponto de dar a vida. E que dar, né, gente? Que dar a vida. Esmagado desta forma, dando toda a vida. A sua carne, pedaços da sua carne foi deixado nesta terra. Seu sangue, seus ossos, seus dentes quebrados, fios, com certeza, a barba de Jesus arrancada, os seus cabelos puxados, foi deixado do corpo, foi deixado do sangue sobre esta terra, para que esta terra, que não é, claro, não é terreno, apenas areia, não estou falando apenas da areia, não estou falando do chão simplesmente, mas a terra pelo qual o homem foi feito, essa humanidade que somos nós.
recebe de presente, recebe como um lavar, como um libertar, como sarar esse barro seco, né? Esse pó, porque o homem se tornou morte, e morte é pó. E então Deus pode fazer desse barro, ou seja, deste sangue que encontra a terra, a minha terra, deste corpo que encontra a minha terra, Ele pode fazer de novo o barro novo, o homem novo, a mulher nova, num novo nascimento. É belíssimo a redenção. Por isso, adorar, bendizer, clamar, solicitar, suplicar a paixão, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo sobre nós, sobre mim, sobre nossas comunidades, sobre nossa igreja, sobre nossas vidas, a vida de todo o mundo. Porque aqui está o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quero continuar então partilhando esse mês o sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, a igreja olha e convida todo cristão a olhar para a redenção. Este é o cálice, né? Jesus que é dependurado no madeiro e desde o momento ali também, de uma maneira mais forte, mais profunda, Ele vai nos dar de comer e de beber. Na angústia do horto das oliveiras Ele sua, é o suor de sangue. Ali onde Ele sofre angústia, uma angústia, a gente diz, mortal. Jesus atualiza também para nós esta obediência plena. Então ali Ele se torna na carne o homem que obedece. Não porque Ele não estaria obedecendo o Pai desde o princípio, não. Jesus foi em tudo obediente, até a morte e morte de cruz. Mas nesse momento da angústia do horto, Jesus profere com a boca, sendo Deus, mas também sendo homem, Ele faz uma profissão de fidelidade a Deus. Coisa que o homem cai em tentação no jardim de Getsemane, no primeiro jardim, no paraíso, onde o homem é tentado, a mulher é tentada, Ele diz, não com a boca, mas com a ação, Ele vai provar desse fruto que é determinar para si o bem e mal. Então, o homem, a partir dali, quis tomar para si o que é desígnio de Deus. Então, determinar ele mesmo, pelo seu próprio pensar, pelo seu sentir, determinar o que é o bem e o mal. Então, ele tomou esse lugar, querendo ser como Deus, querendo ser Deus. E se afasta de Deus. Ele fere a essência daquele que é eterno e mentirosamente se coloca num lugar onde eu não preciso, eu não sou necessitado. Ele deixa de ver-se como criatura para querer ver-se como Criador. Então, se chama o pecado de origem, rompe-se a comunhão com Deus e ele se torna esse perdido, ele se perde em si mesmo. Deus, então, em Cristo, nessa hora, onde ele é, mais uma vez, envolto em tentações, há uma grande escuridão, é noite, e Jesus está só, né? E estando só, ali ele percebe, ele intui, ele tem uma imagem, uma visão interior, porque Jesus vê, ele é Deus e homem, todo o sofrimento que ele iria ter de passar por causa da redenção do homem. Ele faz a experiência interior e ele reveste-se deste temor, o temor da dor, o temor do sofrimento, o medo, a angústia mortal, a ponto de suar sangue. Sobre esse cálice que Jesus vai beber, gente, está toda a iniquidade humana. Maria Francisca sempre nos diz como um fosso, esse fosso de banheiro, esse fosso de pia, onde está ali todo o pecado de todos os homens e de todos os tempos. Você beberia? Nós beberíamos este cálice? Só Ele, só Cristo, só o Filho poderia fazê-lo.
Primeiro, porque ele é Jesus. Ele é Deus feito carne. Então, nesse momento, ele atualiza, ele profere a sua obediência de maneira muito plena, muito inteira, em suma dor, né? Ele se torna, então, ele se diz: Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele, então, completa: mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, nesse momento, Jesus se torna o pecado, né? Ele se torna o pecado de todos os homens. Ele assume, ele sorve para o seu corpo. E ali, então, ele vai sofrer a prisão, e a prisão, então, vai sofrer a flagelação, a injustiça, essa soberba do homem, esse orgulho do ser humano que vai atingi-lo, vai feri-lo, vai massacrá-lo pela paixão, pela coroação de espinhos, e o sangue vai correr. Desde o momento da angústia, esse sangue não para de escorrer em todos os momentos de Jesus, dolorosíssimos. Quando ele está na flagelação, aqueles chicotes com aqueles ganchos que vão arrancando-lhe a carne. E arrancando, ele se torna mesmo o sacrifício oferecido. Não é mais os animais, a partir de agora, não será mais um cordeiro, não será mais um pombo, né? Não será mais um sacrifício de entrega de um animal a Deus, mas a entrega através de Jesus, do nosso coração, da nossa mente, das nossas intenções, do interior do homem e do próprio homem, do nosso corpo, que vai ser entregue a Deus. Nós vamos pertencer a Ele a partir do nosso batismo, somos pertença pelo sangue que nos redimiu. Então, ele se torna essa aspersão, ele mesmo, o corpo vai, imagina aquele respingo de sangue, quando ele vai apanhando, quando aqueles chicotes vão batendo, quando vai arrancando aqueles pedaços, quando arranca as barbas, quando lhe puxam os cabelos, quando a coroa de espinhos, ela entra na cabeça de Jesus, este sangue que, onde atinge a veia, você já deve ter visto, que quando atinge uma veinha, a veia respinga, faz... Então, vai respingando, vai aspergindo este sangue que asperge sobre todo o mundo, vamos dizer assim, né? Todo o universo agora é banhado no mistério da redenção pelo sangue salvador de Jesus Cristo. Achei fantástico aqui nesse documento de João 23 sobre o sangue de Cristo, vai dizer assim, cita aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Desse modo, os fiéis que dele se aproximarem dignamente receberão abundantes os frutos de redenção, de ressurreição e de vida eterna, que o sangue derramado por Cristo, por impulso do Espírito Santo, mereceu para o mundo inteiro. Então, Jesus mereceu, olha só, né? É meritório, ele merece a salvação de todos os homens, pelo olhar do Pai, pelo amor do Pai, através do momento em que o Pai busca Jesus, ressuscita Jesus, ali terminando toda a reconciliação, seu corpo como pecado, agora que se torna, né, esse corpo de Cristo ressuscitado. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que mereceu, olha só, traz o homem a esse merecimento. Nós não merecíamos e nunca mereceremos. Mas por causa dele, de sua fidelidade, de sua obediência, até a morte e morte de cruz, ele nos torna, se estamos em comunhão com ele, ele nos torna merecedores, por ele, por Jesus, da salvação.
Então, ele vem nos buscar, ele vem nos redimir. E com a comunhão com Jesus, herdeiros, você e eu, nós todos, herdeiros da vida eterna. Então, o Pai agora nos olha e diz: meus filhinhos muito amados, em vocês eu coloco toda a minha afeição. Porque ele olha para Jesus. E Jesus dá esta afeição a todos os homens. O sangue de Cristo. Desse modo, os fiéis que dele se aproximarem dignamente receberão mais abundantes os frutos de redenção, de ressurreição e de vida eterna. E nutridos do corpo e do sangue de Cristo, tornados participantes do seu poder divino, que fez surgir legiões de mártires. Eles irão ao encontro das lutas cotidianas, dos sacrifícios, até mesmo do martírio, se preciso, em defesa da virtude e do reino de Deus, sentido em si mesmo aquele ardor de caridade que fazia São João Crisóstomo exclamar. Então, este sangue, nutrido do sangue, do corpo de Cristo, nós, unidos a Deus, nós partimos como cristãos. Nós somos enviados como aqueles que são de Cristo. Ao encontro de quê? Das lutas cotidianas, dos sacrifícios, até mesmo ao martírio, se preciso, em defesa da virtude do reino de Deus. Porque nós entramos no reino, em defesa ao reino, em defesa ao Senhor, por causa dele. Ele envia os cristãos, e os cristãos, eles vão aonde o Senhor determina, até onde o Senhor for, até onde o Senhor foi. E se ele foi até a obediência ao Pai plena, nós também somos enviados a chegar lá, no nosso dia a dia, nas nossas lutas pessoais, na nossa fidelidade à nossa vocação, à nossa missão, nós também vamos nos tornando. E se um dia precisar o martírio, que esperamos que não, mas não sabemos o que Deus tem reservado. Então, que Ele possa nos dar a graça, porque aí é uma graça particular. Quero terminar, então, falando do sangue de Cristo, sobre São João Crisóstomo, o que ele exclama, né, gente? Saímos daquela mesa, a mesa é a Eucaristia, a mesa é o sangue de Cristo, a mesa é o cálice do Senhor. Então ele diz: saímos daquela mesa, quais leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Este sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Com ele, Cristo redime a Igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões desregradas. Até quando, com efeito, ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes? Até quando descuraremos pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou de nos conceder. Sejamos-lhes gratos por eles. Glorifiquemo-lo não só com a fé, mas também com as obras. Eu acho que é um bom fim, hein, gente? Hoje, partilhando o nosso programa com a nossa redenção custou o sangue de Cristo. E eu proponho que a partir de hoje, nesse momento, nós pensemos, nós contemplemos mais ainda a paixão de Jesus, o preço do seu sangue derramado, e procuramos olhar para dentro de nós, para guardar e cuidar da salvação, para que sejamos realmente, conquistemos a salvação, unidos em comunhão com Cristo Jesus. Foi um prazer falar com você, uma alegria estar aqui no Sal da Terra e Luz do Mundo. Fique conosco, até mais.